Saudações em Cristo, amados irmãos. Graça e paz da parte de Deus com todos. Quero desejar uma boa noite aos simpatizantes da fé cristã, aos nossos irmãos cristãos, e dizer que Ele vive, Ele reina e Ele voltará. A morte venceste, Jesus ressuscitou. O sentido da Páscoa, a ressurreição, a ressignificação, a renovação e a viva esperança na promessa da vida eterna, de alcançarmos o céu pelo meio do sacrifício perfeito a qual Ele passou, para que pudéssemos estarmos aqui. Amados irmãos, aqueles que têm nos acompanhado nas transmissões no dia de sexta-feira, ontem o dia de sábado, hoje o primeiro dia da semana, a qual Ele venceu ao terceiro dia, e vejamos junto que a promessa é fiel e verdadeira. Hoje eu quero te convidar a tomar o seu assento e esquecer de tudo que você tem para fazer durante a semana e tirar esse momento para entender aprofundadamente qual o verdadeiro sentido da Páscoa. Juntos hoje nós iremos ver esse maravilhoso plano, essa maravilhosa entrega do Senhor Jesus Cristo. E por que era necessário que Ele passasse por tudo isso, meus amados irmãos? Eu quero dizer para você de imediato, você que está com a esperança abalada, com a fé talvez balançando, ou mais, você que tem parado pelo caminho, não desista, não abandone a sua cruz. Essa mensagem de hoje à noite é para você, para mim, para nós. Eu te convido já de imediato a convidar os seus familiares, os seus amigos que estiverem próximo de você, para ter esse encontro com o Senhor através dessa ferramenta qual Ele tem nos proporcionado. Tire esse tempo para você, para a sua família, e nos ajude
curta, comente, compartilhe e leve o Evangelho do Reino, essa viva esperança, a mais pessoas. Porque te abates, ó minha alma, espera nele, porque eu ainda o louvarei. Não temos que temer a morte, não temos que temer as dificuldades, não temos que temer as provações, não temos que temer as lutas, nós temos que confiar, porque Ele é vitorioso, a tumba está vazia. Amado irmão, eu quero convidar você a, junto comigo, pegar a sua Bíblia carinhosamente, porque ela é um manual de vida para todo ser vivente, para poder alcançar o céu. Amados, no livro do Dr. Lucas, no capítulo 24, no início, a qual nós falaremos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pois ele jazia naquele túmulo, ele não está mais lá. Eu quero convidar os irmãos que têm as suas Bíblias a nos acompanharem, aonde a regra de fé é o está escrito, ou assim diz o Senhor. Amados, a palavra nos diz de início, no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que contaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam loucura, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Graças a Deus, meus amados irmãos, Ele é fiel para cumprir toda a promessa. Ele predisse que ressuscitaria o nosso Senhor e Salvador e que daria testemunho. Amados irmãos, nenhum outro homem ressurgiu do sepulcro, nenhum outro homem voltou do céu para falarmos se lá é bom, mas o homem, divino Filho de Deus, Jesus Cristo, voltará. Jesus Cristo enviado prometeu que voltará. Esta é a viva esperança a qual nós temos. Mas, amados, será que essa frase popular a qual todos dizem que será que o céu é bom e aí nós comentamos uns com os outros? Não sei, ninguém voltou de lá para nos dizer se é bom. Deve ser bom porque não voltou. Mas eu quero te dizer, meu amado, o céu é maravilhoso e está preparado para aqueles que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer para você nessa noite que o céu é maravilhoso,
que o reino de Deus é maravilhoso, que nós podemos começar a vivermos Ele aqui nessa terra em vida. Agora, a partir desse momento, nós podemos começar a desfrutar das promessas e das maravilhosas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo voltou, ressuscitou ao terceiro dia e fez as suas aparições durante 40 dias para os apóstolos e para as pessoas que ali se encontravam na região de Jerusalém e da Galileia. Amados irmãos, a geografia nos relata, a história nos identifica e nos norteia de que ele fez as suas aparições e a promessa que iria para o Pai nos preparar-vos um lugar, para que quando ele voltasse, tivesse preparado esse lugar, ele voltaria e nos buscaria, nos levaria para com ele. Amados, vejam que a promessa é fiel e verdadeira. E mais uma coisa, que não seja o nosso caso de ser como os discípulos a caminho de Emaús, que não seja o nosso caso de ser como Tomé, e que também não seja o nosso caso de ser como Pedro. Amados, juntos nessa transmissão de hoje nós veremos a maravilhosa bênção que é acreditar nessa ressurreição do Cordeiro Pascual. Vejamos que a Páscoa não é o coelho, não é o chocolate. A Páscoa muito menos é a bebida alcoólica, muito menos é as festas a quais a humanidade celebra no dia de hoje. Mas a Páscoa é a ressurreição, é a renovação da nossa vida, da nossa esperança, da nossa fé. Talvez você que tenha passado os dias abalados, tristes, sem procurar talvez uma solução que pudesse lhe ajudar nas diversas situações que tu tenha enfrentado, eu quero te dizer, meu amado irmão, ao olhar para aquela cruz e vê-la que ela está vazia, ao olhar para aquele túmulo e ver que lá somente tem as vestes de linho a qual Jesus foi envolto, e que lá elas testemunham até os dias de hoje de que não há defunto, não há cadáver, não há ossos. Ele ressuscitou e espera ansiosamente pela tua melhor escolha, pela minha melhor escolha, de um dia nos encontrarmos com Ele. Amados, vejam, a transmissão de hoje dará a conclusão da transmissão de sexta-feira e de sábado. Lembra que eu falava ontem que eu estava ansioso por esse dia? Eu estava ansioso por esse momento? E eu até questionei o Senhor, mas como que eu farei isto? Como que será? E Ele disse, simplesmente vai e fala as minhas palavras. E então eu pacienciosamente fiz isto, obedeci o Senhor e tenho certeza que hoje essa palavra removerá a pedra da tua vida. Qual é a pedra que tem te tirado a luz do mundo? Qual é a pedra que te tem tirado a luz da tua esperança de sair para fora, para mudar a situação da tua vida, dos teus negócios, da tua família, do teu casamento? Eu quero te perguntar, meu amado, qual é a pedra que tem colocado um peso sobre os seus ombros? Talvez você que esteja enfrentando a depressão, você que esteja enfrentando o problema de vícios dentro da tua casa, com amigos, com familiares, com os filhos. Esta pedra, ela será removida hoje. Hoje, os anjos do Senhor irão remover essa pedra. Basta você ter fé, basta você crer naquele que estava entre os mortos, mas que hoje vive. Amados, eu te convido a pacientemente sentar aí, aonde quer que você esteja, se desligar de tudo que é físico e material e se ligar àquilo que é espiritual, aquilo que é invisível, aquilo que é pela fé alcançada. Amado, eu quero te convidar a uma viagem, a você vislumbrar essa esperança, essa promessa. E eu tenho certeza que jamais você será da maneira como você era. E isto eu falo porque a palavra me dá esse embasamento, me dá essa fundamentação, me dá essa solidificação de que Ele ressuscita mortos, Ele ressuscita sonhos, Ele ressuscita vidas, Ele ressuscita a cura. E vejam, eu escutei ontem algo que eu quero compartilhar com vocês, antes de entrarmos na palavra. Hoje,
Nós estamos recebendo um presente a qual o Senhor tem nos preparado. Mas eu quero compartilhar com você uma frase a qual eu escutei e ela dizia assim: quem tem o poder para matar a morte? E aí eu te questiono: alguém pode matar a morte? Sim, Jesus de Nazaré. Pois ele disse: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, aonde está teu aguilhão? Amados, Jesus Cristo pisou na cabeça da morte e nos deu o direito à vida eterna mediante a aceitação dele. Nós só temos que aceitar esse sacrifício perfeito, essa entrega maravilhosa a qual ele tem feito. Mas juntos hoje nós iremos nos aprofundar aqui. Primeiro, falaremos sobre as bem-aventuranças. E antes de iniciar, eu quero cumprimentar o nosso amigo e irmão Tiago. Obrigado por estar interagindo conosco. Que Deus retribua o carinho do irmão. Juntos, nós vemos que ali tinha um cenário de desolação, de tristeza, de dor, de falta de ânimo, falta de motivação. Porque aquele a quem as mulheres pensavam, os discípulos pensavam que iria resgatar Israel do poder político de Roma, dos soldados romanos, dos altos impostos que eram estabelecidos a eles, tinha sido crucificado, tinha sido morto, tinha sido batido, tinha sido açoitado, tinha passado sede e bebido vinagre, tinha passado frio, tinha chorado lágrimas de sangue. Este fazia 3 dias a qual estava enterrado no sepulcro, aonde nenhum outro morto tinha sido enterrado até o momento. E vejam de que a esperança se abalava, a fé se perdia, e muitos retornavam às suas vidas antes do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, quantos de nós em determinado momento da nossa vida temos retrocedido na caminhada, abandonamos a cruz, paramos de seguir a Jesus, ou mais, nem começamos a seguir a Ele? Quantas das vezes as dificuldades colocam uma pedra diante de nós e nós passamos a não contemplar mais um futuro a qual Deus tem destinado brilhante para nós? Amados, quantas das vezes a gente está numa luta interior a qual eu e você passamos quase que uma vez por semana ou mais, aonde nós não conseguimos ver uma libertação dentro de nossa casa, uma libertação de paz, de cura, de ânimo. Quantas são as vezes de que os impostos têm nos travado de talvez alcançarmos um amanhã melhor? Quantas das vezes o governo tem estabelecido uma política sobre você, independente de ser A ou B, esquerda ou direita, enfim, mas aonde tem uma mesma cabeça pensante, a qual escraviza o povo, a qual impõe cargas sobre o povo, altos impostos, cobranças de juros abusivos. Quantas das vezes, por isso ser imposto em nossas vidas, nós não conseguimos ver um futuro melhor para nós? Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele quebrou a pedra. Eu quero dizer para você que Jesus quebrou a política, que Jesus quebrou a religião. Eu quero dizer que Jesus Cristo nos disse que se Ele nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Eu quero dizer para você que nós temos o livre acesso para ir e vir mediante a fé, a ressurreição
nesta Páscoa maravilhosa, a qual Ele nos traz todos os dias de nossa vida, a qual nada vale nós celebrarmos uma vez por ano, por simplesmente uma data voltada para o comércio, para o chocolate, para o coelho, mas que a Páscoa renasça, renove, que ressuscite todos os dias de nossa vida durante todos os dias do ano. Amados, vejamos os exemplos, a qual nós não devemos cair neste perigo. Mas antes, nós juntos iremos entender de que Maria, as mulheres que foram até aquela tumba, até o Santo Sepulcro, aonde levavam especiarias e perfume para a sua devoção matinal, a qual queriam celebrar junto do defunto uma devoção, uma fé. Quantos de nós, talvez por ignorância, por não ter o conhecimento, ou até mesmo por termos o conhecimento e negligenciarmos, celebramos um Jesus crucificado? Quantas das vezes nós temos um momento devocional em nossas vidas para olhar para um crucifixo onde tem uma imagem de Jesus? Amados, a cruz está vazia e aquele instrumento de morte não mais tem alguém ali pendurado sobre o madeiro. Amados irmãos, nós devemos ter essa devoção matinal àquele que vive, àquele que ressuscitou, como havia predito. Vejam de que essas mulheres foram até lá e, chegando lá, se batem com os soldados romanos, a qual tinham sido pagos para vigiar o túmulo. E esses soldados, a qual estavam perplexos, aterrorizados, andando de um lado para o outro, caídos sobre um profundo espanto, teriam contemplado os dois anjos celestiais que Deus havia mandado até ali para remover aquela pedra e chamar o seu filho maravilhoso, o príncipe da paz, o cordeiro e o leão, a estrela de Davi, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, a sair para fora. Amados irmãos, eu quero te convidar a sair para fora e a contemplar uma nova vida e poder ver que Jesus Cristo vive dentro de mim e dentro de você, e que pela fé nós podemos tocar, pela fé nós podemos alcançar nele. Amados irmãos, eu te convido nesse instante a entender de que esses soldados, diz a palavra que estavam aterrorizados por ter visto os anjos em muita glória. E mais, essas mulheres chegam até lá e entram no Santo Sepulcro e elas conseguem ver apenas as suas vestes brancas. E essas vestes brancas era a qual o Senhor usava, mas elas não conseguem ver ossos, não conseguem ver carne em estado de decomposição, tampouco consegue ver os ossos, tampouco consegue ver aquele Jesus a qual tinha sido açoitado, cuspido, crucificado. Não conseguem ver nada disso, meus amados irmãos. Antes elas veem só as vestes brancas. E nesse momento elas têm um desassossego e uma inquietação da alma. E elas pensam: aonde está o nosso Senhor? Será que roubaram o corpo do nosso Senhor? E os soldados romanos, através da política de Roma, tentam esconder a ressurreição de Jesus Cristo durante vários anos, e isso está relatado na história. Os soldados romanos são bem pagos para dizer que dormiram em determinado momento e que alguém teria roubado o corpo de Jesus.
E durante vários anos na igreja primitiva, assim foi ensinado os cristãos no momento de trevas espirituais que tomou conta daquele local, onde Satanás, o nosso inimigo, ele tenta fazer com que o povo não tenha esse conhecimento da ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso que, meus amados irmãos, a igreja, Roma, a política, queima milhares e milhares de exemplares da Bíblia Sagrada, para que eu e você não chegue ao conhecimento pleno da ressurreição do Senhor Jesus. O preço foi pago. A cédula que nos separava, chamada pecado, de Deus e de nós, foi paga, foi removida. A pedra foi tirada, nada mais impede hoje de nós chegarmos ao céu, se tivermos a fé em Jesus Cristo. Amados, essas mulheres, elas vão ter um diálogo com os anjos. E quantas das vezes nós, desapercebidos, não acreditamos no poder dele? Quantas das vezes nós não entendemos o que ele quer fazer em nossas vidas? E você sabe por que isso acontece? É porque a gente até acredita, mas acredita duvidando. Será que ele vai fazer? Será que ele vai me alcançar? Muitas das vezes a gente mercandeja a nossa fé com ele e diz: se ele fizer, eu acredito. E este é o erro a qual Tomé comete, e a qual nós começaremos a entender que nós não podemos ser como Tomé. Tomé, o descrente, a qual andava com o Senhor Jesus Cristo, a qual fazia parte dos 12, a qual disse para os 11 que ali estavam reunidos em Jerusalém, esperando a promessa da descida do Espírito, para que eles recebessem o poder do céu e fossem revestidos em Jerusalém. Todos estavam ali perplexos, com falta de fé, de ânimo, de esperança. Nós vemos Tomé dizendo para estas mulheres que se ele tocasse os cravos, as mãos furadas de Jesus, ele iria acreditar. E mais, os 2 discípulos de Emaús diziam: mas não era este a quem iria nos libertar do poder romano? Agora ele está morto, faz 3 dias. E nós vamos entender que Jesus o encontra eles no caminho de Emaús. E nós vamos ver que Pedro volta a pescar, volta a ter a sua vida. Quantos de nós, às vezes, por uma dificuldade, por uma luta, por um desânimo, voltamos a ter a nossa vida, a qual nós tínhamos antes de começar a andar com Jesus Cristo? Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, a não voltar a fazer o que você fazia, a não retroceder, a não abandonar os caminhos do Senhor. Ou melhor, se você parou, volte, pois o Senhor vai te encontrar nessa noite. Nessa noite Ele vai dizer para você: toque aqui nas minhas mãos, eu estou vivo. Essas mulheres, após verem que o Senhor tinha ressuscitado, como havia predito, após dizer que ali o Senhor estava, elas voltam até os 11 que se encontravam em Jerusalém e dizem: o Senhor ressuscitou. E imagine a perplexidade dos 11. E você me pergunta agora: mas não eram 12? Bem dissestes, 12, porque o traidor Judas Iscariotes havia se precipitado e se matado. Então Judas Iscariotes não mais estava ali. Mas contudo eu quero te chamar a algo para abrir a minha mente e a sua mente. Tomé, esse descrente, ele nos diz aqui a palavra no livro de Lucas,
Vejamos o que o versículo 13 nos relata. O livro de Lucas, no versículo 13 do capítulo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó loucos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? É exatamente isso, meus amados. Esses discípulos, os quais estavam a caminho de Emaús, se falavam um para o outro, mas não era este a qual dizia que iria ressuscitar e que iria mudar a nossa vida? Quantas das vezes a gente duvida desse poder transformador e de ressurreição? Amados, quantas das vezes o Senhor está tirando a pedra e a gente, por pouca fé, por pouco ânimo, por pouca esperança, a gente traz a pedra de volta para a frente da nossa visão e acaba atrapalhando os nossos projetos, nossos planos. Amados, esses dois discípulos iam ali dizendo: por que os olhos deles estavam fechados e não conheceram ao Senhor Jesus e achavam que ele era um fantasma? Jesus aparece para eles e diz exatamente dessa forma: aconteceu que, indo eles falando entre si e dizendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Vejam, Jesus se aproxima, mas os olhos deles ainda estavam fechados, porque não o conheceram. E Jesus aparece a eles após a ressurreição ao terceiro dia e diz: que palavras são essas que caminhando vocês trocam entre vocês? E por que vocês estão tristes? Amados, por que você está triste? Por que você está duvidando? Por que você tem colocado uma pedra diante do teu sonho? Respondendo um com o nome que era Cleopas, disse: és tu, peregrino, que em Jerusalém não sabes as coisas que por lá têm acontecido nesses dias? E ele, Jesus, perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Amados irmãos, vejam que aqui os discípulos já têm um diálogo com o Senhor Jesus Cristo já ressuscitado, já vivo, porque ele não está mais lá. Ele venceu. E o porquê que hoje eu estou lendo um pouco mais da Bíblia Sagrada é porque a fé, nos diz o capítulo 11 de Hebreus, diz que vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Deus, a fé não vem pelo ouvir outra coisa, a fé não vem por ouvir o horóscopo, a fé não vem por ouvir Buda, a fé não vem por ouvir Allan Kardec, Chico Xavier, a fé não vem por ouvir o trevo de 4 folhas, por acreditar em simpatias, a fé não vem por acreditar em Arruda, a fé não vem por acreditar em outra coisa, a não ser a Bíblia Sagrada.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Veja que eu não estou fazendo apologia ou ofensa a um costume, a uma crença, a uma religião, a uma doutrina, mas eu estou aqui defendendo a Sagrada Escritura, a Bíblia. Abra ela aí na sua casa e veja se ali não está escrito. Se assim não disse o Senhor Jesus. Nós temos a Bíblia como regra de fé, porque ela é quem nos nutre, quem nos alimenta, quem sacia a sede de nossa alma, a quem por meio dela faz com que nós possamos alcançar o direito à ressurreição naquele dia e a ter o poder de salvação naquele dia. Vejam que esses discípulos tem esse diálogo com o Senhor Jesus, a qual dizem que as mulheres apareceram e disseram que ele tinha ressuscitado, e que muitos outros, estando até lá, viram de que o Senhor também não estava lá. E Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, o Senhor ressuscitou. Essa importância da ressurreição nos traz opiniões humanas a respeito que Cristo nos traz uma realidade. Essa realidade da ressurreição, a qual eu irei abreviar essa transmissão, a qual nós poderíamos falar talvez uma semana ou mais. Talvez passaríamos o tempo todo de nossa vida falando sobre essa maravilhosa promessa, essa maravilhosa esperança de um dia alcançarmos o que Ele tem nos proporcionado. Mas eu irei abreviar os textos bíblicos e trazer um resumo, a qual nós iremos, eu acredito, absorver essa maravilhosa esperança e ressurreição e entendimento do que é a Páscoa. Ela nos traz uma bênção sem fim, a qual nos traz o direito a essa grande salvação. E eu não vou ler os textos paralelos da Bíblia, a qual tem, para não se prolongar demais essa nossa transmissão, mas eu irei ler o texto que nos relata a Bíblia Sagrada apenas, e não os textos paralelos. Jesus nos diz: e não convinha que eu padecesse, para que por meio dessas coisas eu entrasse na glória de meu Pai e eu vos trouxesse essa maravilhosa esperança. Amados irmãos, estes disseram uns para os outros. Nós não podemos duvidar, porque agora eu acho que estamos tendo um contato com o Senhor Jesus ressuscitado. Nós não devemos impor dúvidas em nossa vida, e mais, tampouco ser como Tomé. A incredulidade de Tomé não pode, amados irmãos, nos abalar. Vamos ver o que nos diz o livro de João, no capítulo de número 20. Acompanhe nós nessa noite, livro de João, a qual nós falaremos a leitura de os textos apenas que falam taxativamente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não entraremos nos textos paralelos para não se prolongar demais essa transmissão. Amado irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, pela tua paciência, pela tua mansidão, e aprender não comigo, mas com o Senhor, o que Ele tem nos proporcionado, nos trazido para celebrar nesse dia. O Senhor pode remover a pedra. Vejam o que está escrito. No capítulo 20 do livro de João, no versículo de número 19 ao 25.
Vejam que ali tem a incredulidade de Tomé. Sabe por que eu estou começando a dar uma pausa na transmissão e acalmar ela? É para tirar a ansiedade do teu coração. Você que tem vivido ansioso nos últimos anos da sua vida, nos últimos dias, eu quero dizer para você: calma, tenha paciência. Ele está chegando de encontro a você, assim como encontrou os discípulos a caminho de Emaús, está te encontrando nessa noite. Assim como apareceu a Tomé, o descrente, aparecerá a você. E assim como novamente apareceu a Pedro, após ele ter retornado à sua vida, aparecerá a você, meu amado irmão. Talvez você que tenha se desviado em um momento da sua caminhada cristã. Vejam o que diz o capítulo 19 do versículo, o capítulo 20, versículo 19 de João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Mas vejam que antes dessa aparição de Jesus, ele aparece a Maria Madalena e diz a ela: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que ele era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levastes, diz-me por onde tu pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vejam de que Maria Madalena estava chorando, porque esta Maria Madalena tinha sido perdoada dos seus muitos pecados. Vejam que ela era uma mulher má, que ela era uma mulher que vivia segundo a inclinação de sua carne, mas após o contato e o perdão de Jesus Cristo, ela passa a seguir Jesus Cristo. E tem alguns historiadores que ainda dizem que ela é uma mulher muito importante, e de fato ela foi muito importante no período da instalação da igreja primitiva no meio dos séculos. Amados, a Maria Madalena nos traz um legado de devoção, de obediência e de intimidade com o Senhor Jesus. Mas vejam de que ali, quando as mulheres dizem aos 11 que estavam reunidos em Jerusalém, Tomé levanta uma dúvida, uma incerteza. Quantas das vezes nós duvidamos do poder dele? Quantas das vezes nós não vemos o que ele pode fazer em nossa vida? Vejam de que ali estava Tomé, e Tomé responde a estas mulheres e aos outros 10 apóstolos que ali estavam: mas se eu não tocar as suas mãos, eu de modo algum vou acreditar, de modo algum eu vou crer. De modo algum eu vou acreditar, porque como pode um morto ressuscitar? Este Tomé, após falar isto, por esse momento chega Jesus e diz: paz seja convosco, eis-me aqui, toque em minhas mãos. Nesse momento, a onisciência de Jesus Cristo é exaltada. Sabe, nós aprendemos uma lição com isso. Jesus Cristo vê a nossa dificuldade, vê a nossa dor, vê o nosso choro, vê a nossa luta. Jesus Cristo vê até mesmo a nossa falta de fé, nossa falta de esperança. E nesse momento Ele está dizendo para você: toque aqui, veja, eu estou vivo. Eu posso fazer abundantes coisas em sua vida, basta você crer. Tomé nesse momento se prostra de joelhos
sobre os pés de Jesus Cristo ressuscitado e diz: Senhor meu e Deus meu. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele declara: Senhor meu, Senhor de minha vida, e Deus meu, porque Deus o Pai o ressuscitou, o Filho. E então ele creu na preditação do Senhor Jesus, a qual ele disse na ceia, na última ceia, de que era necessário que ele fosse entregue para ser morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Amados, eu estou aqui resumindo a palavra da ressurreição e tampouco estou fazendo a abordagem a textos paralelos a esse contexto. Eu estou abreviando e resumindo para nós entendermos de que ele vive, de que ele está intercedendo, de que ele tem uma promessa para as nossas vidas. E chegado a este momento de nós entendermos de que não podemos ser como Tomé, de duvidarmos do poder da ressurreição e tampouco irmos adorar ou a venerar ou a ter uma imagem de Jesus Cristo pendurada naquela cruz. Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou. Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Muitas das vezes as dificuldades nos impedem de ver uma nova vida em nós, uma nova vida em nossos filhos, uma nova vida em nosso casamento. Eu quero dizer para você não desistir, para você acreditar. Eu tenho certeza que ao longo desses 3 dias a qual nós estamos aqui falando sobre a entrega e a crucificação, o sepultamento do Senhor e o descanso dele, e hoje falando sobre a ressurreição e o seu aparecimento, a qual iremos finalizar nessa transmissão sobre o seu advento e sobre sua promessa em nossa vida, na sua e na minha vida. Então você mãe, você pai, não desista de orar por aquele teu filho que está distante dos caminhos do Senhor, daquele seu filho que um tempo ia na igreja e que hoje não vai mais. Não desista do teu casamento, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. O que Deus constituiu sobre a terra foi a sua igreja e a família. Não desista da tua família, não desista, libere perdão para ser desperdoado. Está escrito: ame mais, perdoe mais, conviva mais com a sua família, mesmo que os donos do mundo, a política queira fazer com que o isolamento social nos distancie, mesmo que a mídia, que a tecnologia queiram nos separar hoje através dessa ferramenta aqui, que você volte a ter mais comunhão com a tua família, a visitar mais os teus parentes, os teus amigos. Faça isso, que a gente não perca isso, essa essência, essa pureza. Essa é a vontade do Criador para nós, que nós vivamos uns com os outros em união, numa única fé, que a política e a religião não nos divida, que as placas das igrejas não nos distanciem, que a política não nos distancie, que eu e você possamos nos ajudar, cada um segundo a nossa dificuldade. Se você tem facilidade em amar alguém, ame. Se você tem facilidade em orar por alguém, ore. Se você tem facilidade em fazer curativo em alguém, faça. Se você tem facilidade em investir alguém, vista, doe, agasalho. Estamos chegando no período do inverno. Amados irmãos, se você tem aquela roupa dentro da sua casa, doe. Se você tem um cobertor, doe. Porque está escrito na palavra do Senhor que Ele teve frio e que todas as vezes que nós vestimos a um semelhante nosso, nós estamos vestindo ao Senhor.
Todas as vezes que damos de comer a um semelhante nosso, nós estamos dando de comer ao Senhor. Todas as vezes que nós damos aconchego e esperança e viva vida para o nosso semelhante, nós estamos celebrando o Senhor ressuscitado. Nós estamos celebrando a Páscoa em nossas vidas. Amados, vejam de que Tomé, nesse momento, nos traz uma lição a qual acreditou na ressurreição, mas que não seja o nosso caso de acreditar somente naquilo que vemos. Quantos hoje acreditam em ídolos? Quantos hoje acreditam em costumes errados, numa falsa religião, numa falsa fé, e não conseguem alcançar esta promessa? Parece que desde a antiguidade, e assim foi porque a história nos relata, de que o homem só acredita naquilo que vê, naquilo que pode tocar. E é por isso que a gente vê as procissões carregadas de gente, carregando uma imagem que não pode falar, ouvir, ver, tocar ou andar. Amados irmãos, eu quero te dizer aqui, a acreditar somente no que aqui está escrito, na palavra de Deus, no Cristo ressuscitado, naquele que nós podemos alcançar, abraçar através de nossa fé. Faça isso e veja como a sua vida irá mudar. Provai e vede, diz o Senhor, se Ele não abrirá as janelas do céu e derramará a bênção sem fim sobre a sua vida. Talvez até hoje você tenha exercido uma falsa religião, uma falsa fé, e tão pouco tenha acreditado no poder do Cristo ressuscitado. Eu te convido a mudar o caminho e a seguir a Jesus de Nazaré. Vejam o que nos relata agora, para nós começarmos a finalizar essa transmissão, para não torná-la longa, que alguns ali têm um retorno à pesca, meus amados, têm um retorno à sua vida, porque eles perderam a esperança e não viram mais um horizonte, um norte para a sua vida. No capítulo 21 do livro de João nos diz assim, e vejam que eu estou abreviando, meus amados irmãos. Após a gente crer na ressurreição do Senhor, Ele nos revela uma paz. Essa paz, ela nos liberta de um medo. E talvez qual tem sido o medo que tem te aprisionado? Eu quero dizer para você que hoje o Senhor está abrindo a porta do seu coração. Dizer para você hoje que esse impacto da ressurreição, que estremeceu até os guardas, estremecerá a tua vida, estremecerá a tua família, os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos e a tua fé. Amados, essas mulheres foram tomadas de um medo, porque acreditavam ter visto um fantasma, mas que quando elas começaram a crer, elas tiveram uma alegria, elas tiveram a fé restaurada. E nessa noite eu quero dizer para você que Jesus Cristo não é um fantasma, que Jesus Cristo andou sobre o mar, e quando Ele aparece aos discípulos que estavam no barco, Pedro diz: és um fantasma. E Jesus diz: homem de pouca fé, por que temais? Até quando estarei convosco? Pedro, mais uma vez duvidando do poder dele, da promessa dele, diz: se és tu o Cristo, manda ir ter contigo sobre as águas. Pedro nesse momento é convidado a vir. Pedro sai do barco, pisa no mar, e eu talvez não poderia dizer a medida e a profundidade do oceano, mas Pedro começa a andar sobre um espelho de água e não afunda, enquanto está com o foco sobre Jesus Cristo. E nós falávamos numa transmissão lá atrás o que acontece com Pedro quando começa a duvidar deste poder. Ele começa a afundar, meu amado irmão, e eu te convido a não fazer como Pedro. Eu te convido a olhar para Jesus,
Você que parou na caminhada a retornar a visão para Jesus e não mais duvidar, pois ele ressuscitou como havia dito. Depois disso, se manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dínamo, e Natanael, que era da Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes ele, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhes eles: não. E disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quem é esse discípulo a qual o Senhor amava? João. João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. João não provou a morte e morreu de idade avançada na ilha de Pátimo, escrevendo a revelação do livro de Apocalipse, a qual o Senhor disse que um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo não iria conhecer a morte física do corpo através da crucificação, tortura, ou seja, a forma que fosse estabelecida pelo governo de Roma, mas que iria morrer de idade avançada. Então esse discípulo João fala para Pedro que de fato este é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Sabe o que é a túnica, meus amados irmãos? É uma veste. É uma veste que cobre o corpo, porque acredita-se, como nos relata a história aqui, e não é um conto de fadas, que Pedro então se veste e se lança ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Vejam, uma lição. A grande vitória do Senhor Jesus nos trouxe esse fortalecimento e uma preciosa certeza. Um texto paralelo ao qual eu quero aqui mencionar para vocês é de que os apóstolos estavam pescando durante uma noite toda e não tinham pegado nada. E voltam para a terra e encontram o Senhor Jesus ali, a qual Jesus diz para eles voltar ao mar e lançar a rede para a direita do barco. E lançando a rede, eles, através da fé, a rede se enche e não conseguem quase carregar essa rede cheia de peixe. Então é assim, meus amados, essa promessa da ressurreição, do renovo, da ressignificação, do ressentimento do Senhor Jesus ressuscitado em nossas vidas, nos traz bênçãos sem fins, vitórias e alegrias, curas e prosperidade sem fim. Vejam de que Jesus disse a eles: eu tenho fome, vocês têm alguma coisa de comer? E eles dizem que não. Vejam de que Jesus diz para eles lançar as redes à direita. Amado, se você não tinha esperança até esse momento, se você não tinha vida, se você não tinha fé, se você não tinha graça em viver, agora você é convidado a colher, a pegar esta rede cheia de bênção, a qual você está comigo durante esses 3 dias, entendendo a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, e a proporcionar vida e sustento para as pessoas de dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, para o seu negócio, para o teu bairro, para a tua comunidade, para a tua região. Eu te convido a partilhar o pão, eu te convido a dizer assim: trazei os peixes que agora apanhastes, porque nós iremos ter um banquete. Amados, o Senhor confiante opera em nós
uma salvação que é a libertação da pior escravização que o pecado poderia nos proporcionar. Nos traz uma alegria permanente e nos proporciona uma transformação na sua imagem. Então, vamos fazer como as mulheres, crer porque ele vive. Vamos fazer como Pedro, mas não vamos fazer como Tomé, mas não duvidar. Vamos crer e prostrar, adorar a ele. Vamos fazer como os apóstolos que aqui são convidados a pescar e lançar a rede sobre a orientação do Senhor. Amados, eu estava ansioso para compartilhar essa passagem com vocês. E nós poderíamos falar muito mais sobre esse encontro significativo. Nós poderíamos falar muito mais sobre essa ressurreição. Mas acredito eu que em 1 hora nós conseguimos entender de fato o que o Senhor quer de nós. Que nós acredite, que nós não duvide do que Ele pode fazer neste momento em nossas vidas. E vejam, hoje, no final dessas 3 transmissões, Ele está te convidando a ter essa certeza. Ele vive, Ele ressuscitou. Eu poderia ficar aqui falando até o amanhecer e poderia falar talvez uma semana ou mais sobre essa ressurreição, mas nós demos sentido à Páscoa hoje, com essa 3ª transmissão. Num breve resumo, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Que eu e você jamais esqueça o verdadeiro sentido da Páscoa. E que eu e você jamais esqueça de que o único que voltou do céu foi Jesus, o qual o único que prometeu de um dia podermos alcançarmos o céu é mediante a Ele. Que eu e você nunca imponha dúvida. Por isso eu disse para você desde sexta-feira: não duvide, não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista do teu casamento, não desista daquele sonho, daquele plano que tu tem iniciado. Você que parou na caminhada, retorne, porque Ele é capaz de fazer as tuas redes se encherem, e depois as suas redes se encherem, você vai conseguir compartilhar com os outros, porque aí você vai começar a obedecer o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, meus amados? Porque Ele não quer andar no barco da tua vida. Ele não quer ser só mais um na sua vida. Ele quer tomar a conta e a direção do barco da sua vida. Quando o vento se levantar contra o barco da sua vida, Ele levantará e irá à frente do barco e dirá a este vento e a este mar: cala-te e emudece. Neste momento da luta, da dificuldade que todo cristão enfrenta nos dias de hoje, enfrenta a tentação, enfrenta a dificuldade, quando todas as pessoas nos dizem que é fanatismo, que é ser herege, que é sermos fundamentalistas, que é sermos loucos. Eu quero dizer para você que é melhor do que tudo isso. Isto é ter uma esperança. Isso é poder bater no peito e dizer: eu viverei, por meio daquele que se entregou e ressuscitou e que prometeu um dia voltar. Mas, amados, finalizaremos essa transmissão com aquela passagem a qual as mulheres ali e os apóstolos choravam, com a ascensão de Jesus Cristo. Ali Jesus Cristo estava voltando ao Pai, junto com os seus 2 anjos. E ali começa um cenário de choro, de espanto, de desolação. E as mulheres e os apóstolos choram. E os anjos consolam essas mulheres e os apóstolos, consolam a nós nessa noite. Por que chorais?
a esse Jesus a quem viste sendo transladado ao céu, um dia voltará, da mesma forma de que foi, porque ele foi vos preparar-vos um lugar, e um dia voltará vos buscar, para aonde ele esteja, vós estejais também. Que essa esperança na ressurreição e no segundo advento, no retorno e na vinda do Senhor Jesus Cristo, esteja sempre vivo no teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, simpatizante de nossa fé. Que essa ascensão ilumine e brilhe dentro do teu coração. Que esse consolo, esse renovo, essa restauração venha a incendiar essa lavareda que um dia teve chama, essa lavareda que um dia ardeu dentro do teu peito, você que um dia fez e obedeceu ao Senhor, aonde você ajudava, aonde você encontrava as pessoas e estendia a mão, aonde você partilhava o pão, aonde você vestia essa pessoa. Que essa chama incendeie dentro de você, através dessa promessa do retorno e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos loucos, não somos fundamentalistas, não somos hereges, tampouco somos fanáticos ou lunáticos, como o mundo diz, pois a palavra do Senhor nos diz que ela é loucura para aqueles que se perdem aí fora. Deixe que pensem que a gente é louco, deixe que pensem que você é louco, pois a Bíblia nos diz que ela é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que cremos é o poder e salvação. Então vamos crer, meus amados, pois ela é o poder, ela é a salvação para as nossas vidas. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho nesses 3 dias a qual estivemos através dessa ferramenta nos conectando. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo teu fôlego, pela tua saúde, pela tua família, pela tua paciência em ter permanecido esses 3 dias conosco. Eu tenho certeza, meu amado, minha amada, que continuarei ouvindo testemunhos e relatos, e te convido a fazer isto, a compartilhar com as demais pessoas o que você vivenciou nessa Páscoa. Eu te pergunto, e quero que talvez, se você não quer interagir aqui publicamente com nós, a interagir pelas redes sociais, no privado, e a contar a experiência que tu teve através desses 3 dias, através do contato da ressurreição e a promessa da Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Amados, comente, curta, compartilhe, ajude-nos a levar esse evangelho a mais famílias, a mais pessoas. E lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, pois Ele ressurgiu. E eu quero aqui compartilhar com vocês um hino para terminarmos a Semana Santa e desejar a todos uma excelente semana, uma excelente ressignificação e ressurreição, e que as próximas Páscoas, meus amados, vocês lembrem disso. Um ósculo santo em cada um, em cada uma. Agradeço o irmão Jackson, que também interagiu conosco. Que Deus retribua o carinho, meu irmão. Faça como os demais e leve o evangelho do reino às demais pessoas. Também convido os irmãos, eu deixarei aqui nos comentários dessa live, a estarem nos seguindo no canal do YouTube. Quero convidar vocês a compartilhar o evangelho através da ferramenta pelo canal do nosso YouTube, e fazer isso pelo amor e pela fé. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana. Dizer para vocês: creiam naquele que vivo está e naquele que disse que um dia voltará a nos buscar. Lembre-se que o mesmo Jesus que subiu ao céu um dia voltará a nos buscar. Não duvide, não volte, não se perca no caminho. Andamos com Ele, somente com Ele,
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede o entendimento do nosso Pai, seja com todos vocês. Amém? Tchau. Amados irmãos, retomando, a última vitória do Senhor nos traz a ressuscitação dos nossos sonhos. E eu quero te convidar a essa semana estarmos continuando as transmissões pelo canal do YouTube e Facebook, a qual falaremos sobre o texto predestinado pelo Senhor, a qual ainda não sabemos, mas Ele nos orientará. E, meus amados, não desistam, porque viveremos para sempre com o Senhor. Boa noite. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando